céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e juntos cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e juntos cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Essa também agora é bem conhecida, quero escutar vocês cantando com a gente. Vamos fazer todos juntos um lindo coro. Tu és soberano sobre a terra, sobre
Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado, ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. E essa é a herança que ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou sozinho em oração ao conversar com seu pai.
buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama sua vida, que Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. Esta é a herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Nas mãos do Pai derrama sua vida, que Ele troca pela salvação de até 1000 gerações de sua família. Pois esta é a herança que deixou, pois esta é a herança que deixou. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar de novo aqui com vocês e temos sido muito edificados, ouvindo as palavras do Martin também, especialmente hoje pela manhã, extremamente desafiador para nós. E eu quero dizer para você que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, isso é um tesouro. Agora, o que faz a diferença na nossa vida não é o que a gente ouve, é o que a gente faz com aquilo que a gente ouve. Você tem ouvido muitas coisas aqui, e com certeza é bem provável que você vai esquecer 90% delas, mas tem uma que vai ficar gravada na sua mente, porque mexeu com a sua vida de uma forma especial. Faça o propósito de escrever na sua Bíblia, aonde você tem suas anotações, uma coisa que você vai fazer com respeito àquilo que você ouviu, com cada palavra que você ouviu. Você ouviu uma palavra hoje de manhã, você vai anotar, você vai dizer, bom, o que eu vou fazer da minha relação com os meus pais, com os meus filhos, que eu preciso mudar. Eu peguei uma coisa muito legal ali. O pastor falou, me ouve que eu tenho mais experiência que tu. Olha, isso aí ficou gravado. Eu errei mais. Poxa, essa frase aqui eu vou pegar para mim, para usar com os meus filhos. Certamente, essa frase me marcou. A gente muitas vezes fala isso, eu falo isso. Vamos mudar. Isso ficou ótimo. Agora você tem alguma coisa que Deus falou especificamente no teu coração. Grava isso, anota isso, digo, eu quero fazer isso como fruto daquilo que eu ouvi aqui no Encontrão. É isso que vai fazer diferença na tua vida e na minha vida também. Bom, queridos, eu quero convidar você nessa noite a abrir em Josué capítulo 24, verso 11. Josué, no Antigo Testamento. Capítulo 24, depois do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, você vai encontrar então
Josué 24, que é o período da conquista. Capítulo 24. Perdão, eu vou começar no verso 14, tá? Verso 14. Diz assim: todos encontraram aí, gente? Amém? Beleza. Eu vou convidar você a ficar de pé de novo, para a gente não se acomodar muito aí. Vamos ler então a palavra de Deus. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Presta atenção nesse, destaco essa parte. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam antes do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Podemos dizer amém? Antes de você sentar, você está perto da sua família? Está perto aí dos seus filhos, da sua esposa, certamente. Eu quero que você chegue mais pertinho aí. Um abraço assim, gostoso, aquela proximidade, aquele calor. A gente ama a família, gosta de família. Se você está longe da sua família, você lembra da tua família. E nós vamos fazer uma declaração aqui, nos afinando com Josué, com aquilo que nós lemos com essa palavra. Nós vamos dizer em alto e bom som, você vai dizer junto comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha bem no olho do seu esposo, do seu filho, fala com aquela autoridade de Deus para ele e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Abraham Heschel, um rabino judeu, ele disse uma frase que me marcou. Ele disse assim: a vida de fé não tem nenhum valor se não tiver valor supremo na nossa vida. A vida de fé não tem nenhum valor na nossa vida se não tiver valor supremo. Se nossa fé em Deus, nosso compromisso com Deus não tiver valor supremo no nosso coração, é só um detalhe da nossa vida. Porque Deus fez tudo e Ele nos chama para um compromisso profundo e radical. A palavra diz, Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui nós temos um momento fundamental da história de Israel. Eles vão partir, eles estão se estabelecendo, uma nova liderança vai chegar,
O futuro está em jogo. E Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês se quiserem, ele diz, vocês se quiserem, vão, sigam os amorreus e tal, mas escolham a quem vocês vão servir. E é tão interessante porque as nações que nós vemos aqui descritas, os amorreus, jebuseus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus, todas essas nações desapareceram no pó e na poeira dos séculos. Essas nações desapareceram. Se aqueles homens e mulheres tivessem decidido se tornarem como os girgazeus, como os heveus, como os heteus, como os jebuseus, aqueles homens também teriam desaparecido da memória da história. Mas eles decidiram servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disseram, nós vamos servir ao Senhor. E então Israel se estabelece na história, porque tomou uma decisão fundamental. E Josué se preocupa com uma coisa muito fundamental, e é isso que nós quero falar duas coisas hoje. Eu quero falar sobre idolatria e quero falar sobre compromisso. Josué se preocupa com a idolatria, e a palavra dele é: lancem fora os ídolos. Lancem fora os ídolos, porque os ídolos dessas nações podem acabar com vocês. Os ídolos podem destruir completamente vocês. Os ídolos podem, de uma forma inimaginável, acabar com a vida espiritual de vocês. E toda a história da Bíblia você vai ver um combate à idolatria dos profetas. A palavra de Deus estabelece Deus como valor supremo, e os profetas denunciam a idolatria. Você vai ver a idolatria sendo combatida do começo ao fim na Bíblia. Do começo ao fim. Porque a idolatria, ela controla toda a nossa vida. Aquilo que nós adoramos controla a nossa vida. Nossos altares nos controlam. Aquilo, presta bem atenção, meu irmão, aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida, aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida vai controlar toda a sua vida. E sempre quando nós pensamos, e aí nós lemos, em geral nós lemos a Bíblia e fazemos uma aplicação meio superficial, e a gente pensa assim, não, os ídolos são estátuas que são feitas, imagens que são feitas e que são adoradas. Mas quando nós lemos a Bíblia com profundidade e com atenção, lá em Ezequiel, é falado dos ídolos do coração, e o Novo Testamento aprofunda e diz que a avareza é idolatria. Quer dizer, o coração gera ídolos. Os reformadores disseram, o coração é uma fábrica de ídolos. E Josué está preocupado com isso, ele diz, lancem fora os ídolos, porque os ídolos podem acabar com a conexão, podem destruir a família, podem destruir a igreja, mesmo que a nossa confissão seja, eu creio em um só Deus. Todos nós fazemos essa confissão, eu creio em um só Deus, creio no Deus triuno, creio em Jesus, meu Salvador. Você fez o ensino confirmatório, você passou pela escola dominical, você foi educado, você repete. Mas todos nós, por mais que façamos confissões e conheçamos a palavra de Deus, corremos o risco de fazermos ídolos. Aquele povo sabia todas essas coisas que nós sabemos, que há um só Deus. Mas Josué disse a eles, lancem fora os ídolos, porque os nossos altares nos controlam. E gente, como é que eu sei que eu tenho um ídolo no meu coração? O ídolo ocupa os meus afetos, são coisas que mexem com a minha emoção. O ídolo ocupa os meus pensamentos, o ídolo ocupa as minhas decisões, as decisões que eu faço, determina o meu coração. E quando ele está estabelecido dentro do meu coração, eu vou sempre tomar as minhas decisões de acordo com os ídolos.
eu jamais vou poder viver essa realidade que nós falamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu tiver ídolos dentro do meu coração que tem um valor supremo maior e acima de Deus. E acontece toda hora. Nós vemos as pessoas nas igrejas com problemas, e eu tenho percebido, eu tenho aconselhado muitas pessoas com problemas no compromisso, na sua vida espiritual, na sua família, e a gente começa a ouvir e começa a perceber seus afetos, seus pensamentos, seus sonhos, suas decisões não são dirigidas pelo compromisso com Deus, mas pelos ídolos que eles têm dentro do seu coração. E Josué é contundente: lancem fora os ídolos. E muitas vezes, gente, presta atenção que o que é mais sutil com os cristãos, com os crentes em Jesus, que nós temos como ídolos, não são coisas ruins, não são coisas ruins. Nós cultivamos ídolos que são coisas boas, mas que estão fora do lugar. Você toma uma coisa criada de Deus, boa de Deus, que no lugar que Deus colocou é uma bênção. Mas, presta bem atenção, a partir do momento que uma coisa criada, uma bênção de Deus, sai do seu lugar de coisa criada e ocupa o valor supremo do seu coração e do meu coração, você começa a ter problemas na sua vida espiritual e, consequentemente, você começa a ter problemas na sua família. Você começa a quebrar por dentro, porque quando Deus não ocupa o lugar supremo da nossa vida, nós podemos ter certeza que os ídolos que ocupam, eles não são bons senhores. Eles não nos tratam bem. Ninguém nos ama como Deus nos ama. Ninguém é tão belo quanto Deus é belo. Ninguém sabe determinar o rumo da nossa vida como Deus. Ninguém sabe o que é melhor para nós como Deus. Lancem fora os ídolos. E eu quero falar com vocês sobre alguns ídolos que nós precisamos lançar fora antes de estabelecer o nosso compromisso com Deus. Antes de poder dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos quebrar alguns ídolos que ocupam muitas vezes o nosso coração e não permitem que a nossa vida vivencie essa realidade maravilhosa, porque é a coisa mais maravilhosa quando nós estamos servindo a Deus com família. Amém? Não é legal? Não é gostoso você se juntar e poder dizer, eu e minha casa servimos a Deus? Eu vou dizer uma coisa, não existe momento que eu me sinta mais unido do que quando eu estou orando com a minha família e fazendo essa declaração diante de Deus. Não existe coisa mais profunda do que isso. Mas os ídolos, eles se tornam um grande impedimento na nossa vida. O primeiro ídolo que eu quero falar para vocês, que é uma coisa boa, mas que ocupa a nossa alma muitas vezes, se chama entretenimento. Florianópolis tem quantas praias, gente? Quantas praias tem mesmo? 52, é isso? 40 e poucas. Que bênção, você pode dizer isso? Que bênção, que privilégio, aleluia. Talvez algumas vezes você chegou na praia e louvou a Deus. Lá no Uruguai, quando o sol vai caindo na praia assim, vai se pondo, o pessoal começa a bater palma. Tem algumas pessoas que gostam, outras que não gostam, parece um certo paganismo, mas quando eu vejo bater palmas para o sol, eu bato palmas para Deus. O sol é lindo, a praia é linda, bato palmas. Mas, presta atenção, quando o entretenimento se torna um Deus na nossa vida, quando ele se torna de valor supremo, nós abrimos mão do nosso compromisso com Deus para nos entretermos, porque nós entendemos no nosso coração, os nossos afetos, as nossas decisões, os nossos sonhos estão ligados com aquele momento. Não, o meu momento é um momento no qual eu posso
me distrair, no qual eu posso me entreter, sabe? E você muitas vezes gasta um tempo imenso da sua semana buscando maneiras de se entreter, de distrair, de encontrar prazer nas coisas que existem disponíveis. E quando isso ocupa, presta atenção, nós estamos falando de uma coisa boa, certo? Estou falando de uma coisa boa, não estou dizendo que é ruim. Mas quando isso ocupa um lugar supremo no meu coração, aí você chega o verão, vem chegando o verão, e você vai, sabe, vem chegando o verão e o crente parece que vai indo embora. Quanto mais vai ficando quente, menos vai ficando do crente. É mais ou menos isso, vai ficando quente, menos fica do crente, porque você fica, aí a pessoa cada vez mais vai se voltando, como acontece em alguns lugares, de verão desaparece o crente, acabou. Mas quando você tem a Deus como seu Senhor Supremo, nada ocupa, nada pode rivalizar. Chega um momento, eu vou dar só o exemplo, eu não quero ser legalista, mas eu vou dar o exemplo do culto. Você tem um compromisso, cultuar é lembrar a nós quem somos nós, quem é Deus, a realidade que Deus nos chama. Nada vai te impedir de estar cultuando a Deus, de estar louvando a Deus, de estar servindo a Deus. Nenhum entretenimento vai rivalizar com aquilo que você se determinou no seu coração. Não tem nada, nenhuma proposta, nada que te tire daquilo que você estabeleceu no seu coração, porque aquilo que nós realizamos aqui, tão simples, então parece assim, puxa vida, né? É uma reunião, nós cantamos, tem uma importância fundamental dentro do nosso coração e de estabelecer o altar de Deus dentro do nosso coração. Estamos aqui para cultuar porque nós consideramos que acima de qualquer oportunidade que nós tenhamos de nos divertir, de termos prazer, o nosso prazer supremo, prazer eu estou falando, o nosso prazer supremo está em nos alegrarmos na presença de Deus que criou todas as coisas e nos proporcionou. Os nossos altares nos controlam. O entretenimento tem desmanchado muitas famílias. O que é isso? Nunca vi isso. Quando nós nos comprometemos só em buscar o nosso próprio prazer, nossa alma se esvazia. E quando nossa alma se esvazia, nós não somos mais capazes de mantermos os princípios que fazem com que nós estejamos conectados. O prazer se torna o nosso vetor, se torna a nossa direção. Lancem fora os ídolos, é isso que diz Josué. E é isso que nós temos que lembrar para nós mesmos. O entretenimento é legal. As oportunidades que nós temos de viajar são muito legais. Sabe uma coisa que eu faço com questão? Eu gosto de viajar, eu gosto de descansar, tudo isso faz parte. Mas uma coisa, em qualquer lugar, eu quero estar com o povo de Deus, louvando a Deus, celebrando a Deus. E se eu não puder estar, eu quero cada dia elevar o meu culto a Deus, porque o meu altar me controla e o meu altar só tem lugar, ou só deve ter lugar para um. O primeiro lugar, só um deve ocupar na minha vida, é o meu Criador. Lancem fora os ídolos. Segundo ídolo, e vai aparecer um contrassenso para você. Segundo ídolo que é muito comum no povo de Deus e que não é bom para a família, é a própria família. A família vem em primeiro lugar, a gente diz. A família vem em primeiro lugar e Jesus nos traz uma palavra diferente. Opa! Ele disse, se alguém quiser me seguir, tem que amar menos, tem que me amar mais do que os seus pais, tem que me amar mais do que a família. Sabe por quê? Porque você jamais vai amar tanto a sua família
como Deus ama a sua família. Deus ama sua família muito mais do que você. Presta bem atenção nisso. Tenha isso claro na sua vida. Deus ama a sua família muito mais que você. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós somos capazes de tomar posição contra posturas nécias do nosso cônjuge, por exemplo. Tem uma irmã que está aqui conosco, eu nem vou pedir para ela, mas eu sempre conto a história dela, que está aqui conosco, que é crente há muito tempo, que veio de Pelotas. Ela se converteu primeiro do que o marido. E aí, mas o seu marido está aqui com ela agora. Mas ela se converteu e o marido pegava no pé dela. Tinha as festas da família. E aí se reuniam lá com uma família e tal. Ela ia para as festas da família, participava das festas da família. Mas chegava na hora do culto, ela pegava a sua filha mais velha, que também está aqui e é uma líder na nossa igreja servindo a Deus. Ela pegava a sua filha pequena e dizia, agora está na hora da igreja. E aí a família, o seu esposo, começava, nossa, que barbaridade e tal, e falava, a família criticava e tal, e ela ia para a igreja. E ele combatia, ele falava, e ele criticava. Depois de alguns anos, seu Zé, que está aqui com a gente, entregou sua vida a Jesus. O compromisso daquela mulher, a determinação daquela mulher que em primeiro lugar estava Deus e depois a família, fez com que a sua família hoje esteja aqui, juntos, servindo a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, porque primeiro lugar, Deus, depois a família. Quando você coloca em primeiro lugar a família, você precisa dizer uma coisa para o seu filho que talvez vai te doer, talvez seja incômodo para você, talvez seja incômodo para a família. Se a família está em primeiro lugar, você vai evitar, você vai desviar, você vai por outro lugar. Mas se Deus ocupa o teu coração mais do que tudo, você vai ser capaz de falar o que tem que falar. Você, mulher, falar algumas coisas para o seu marido que ele precisa ouvir. O esposo vai fincar o pé com algumas questões. Você vai confrontar os seus filhos com aquilo que precisam ser confrontados, porque em primeiro lugar, quando está em primeiro lugar ao Senhor, você tenha condições de olhar para a sua família de uma forma diferente. Lancem fora os ídolos. Lancem fora os ídolos, em primeiro lugar o Senhor, porque Deus ama a nossa família muito mais do que nós mesmos. Não tem coisa, gente, tem coisas às vezes que acontecem que só... Eu estava compartilhando hoje aqui no nosso seminário, família de pastor tem perrengue. Você sabia disso, né? Ainda mais com o pastor e a pastora. Eu e a minha esposa somos pastores. E você sabe, pastor, sabe, dá aquela coisa assim, é o nosso trabalho, decisões que nós precisamos tomar junto, a gente pensa diferente, um pensa que tem que ir por esse lado, dá uns atritos, dá um atrito em casa, e volta e meia a gente tem que se ajustar, conversar o que está acontecendo. E às vezes são coisas contundentes, porque tanto eu como a minha esposa temos um temperamento complicado. E a gente, sabe, tem aqueles atritos, e na hora das dificuldades, o que faz com que a gente se una é o fato de que nem eu nem ela estamos em primeiro lugar, mas Deus, porque vou falar por mim o que acontece dentro da minha alma. Você fica irritado, eu fico irritado com alguma coisa, mas aí você sai, né? Eu faço assim, quando eu fico com muita raiva e que eu vou falar alguma bobagem e que eu já estou perdendo as estribeiras, eu saio, refresco um pouco na rua, penso bem nas minhas ideias
E o que vem ao meu coração? O que sopra no meu coração? O que Deus quer que eu faça agora? O que Deus quer que eu faça nessa situação de atrito? Se a família tivesse em primeiro lugar, eu entrava em colapso, porque a família tem que ser minha fonte, e se a minha fonte não está funcionando, eu enlouqueço. Agora, se Deus é minha fonte, eu consigo atravessar as crises dentro da família, sem que a família se quebre completamente, sem que a família se estilhace, porque o Senhor é que governa o meu coração, e Ele governando o meu coração, a bênção se estabelece dentro da família. Lancem fora os ídolos. Eu lembro de uma série bem conhecida aí no Netflix, Breaking Bad. Quem é que conhece Breaking Bad? Já viu Breaking Bad? Bastante gente. Tive um amigo meu da igreja, vê essa série aí, tem que ver, pastor. Tem muita coisa aí que pode tirar eu realmente. Aquele homem, Walter White, começa a produzir metanfetamina. E ele começa a estragar a vida de tantas pessoas com a droga. E ele faz o que faz, por quê? Porque a família estava em primeiro lugar. Ele pensava no futuro da família, fazendo as coisas que ele fazia. Ele não pensava naquilo que era certo, ele pensava na família. A família estava em primeiro lugar. Quando a família está em primeiro lugar, a gente perde o rumo, quando as coisas não acontecem. Então lembra disso, meu irmão. Lembra disso, lancem fora os ídolos, primeiro o Senhor. Terceiro ídolo comum que nós precisamos lançar fora dentro do nosso coração, o controle. Pais gostariam de controlar os seus filhos totalmente. Alguns gostariam de controlar suas esposas, gostariam de ter a certeza exata de cada passo que estão tomando na sua vida. Só que nós não temos o controle. E nós, às vezes, fazemos uma força tremenda para controlar todas as coisas na nossa volta, para que tudo saia, porque quando a gente tem vontade de controlar, nós temos um medo terrível. Então, quando nós valorizamos o controle acima de tudo, quando o controle se torna um ídolo para nós, eu preciso controlar situações. Você tenta controlar o seu filho para que ele possa ser tudo aquilo que você gostaria que ele fosse. Você tenta controlar a profissão dele. Não, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que fazer engenharia. Engenharia. E daqui a pouco o seu filho, como acontece nas melhores famílias, o seu filho toma um rumo completamente diferente. Eu me lembro uma vez que uma mulher da igreja chegou para mim e disse assim, foi bem engraçado. Ela queria, e afinal os filhos acabaram fazendo o que ela determinou para fazer. Mas ela chegou para mim, um dos filhos queria ser pastor. E ela chegou e disse para mim, me chamou um dia, tu nem sabe o que aconteceu com fulano. Eu disse, o que aconteceu? Eu estou tendo um problema terrível. Eu disse, o que é? Ele quer ser pastor. Para mim que era pastor, ele estava dizendo. Para mim. Ele quer ser pastor. Eu digo, tá, mas o que tu quer que eu faça? Eu quero que tu fale para ele, para que ele tire essa loucura da cabeça dele. Fala para ele que é horrível a vida pastoral. Fala a realidade. Fala que as pessoas falam do pastor. Fala tudo que acontece com o pastor. Eu digo, mas como eu vou fazer isso? Se Deus chamou ele para ser pastor, que seja pastor. E ninguém vai tirar isso. E aí ela foi embora. Ela conseguiu fazer a cabeça do menino. Certamente não teria chamado, porque se o chamado de Deus estivesse no coração dele, ele teria seguido a Deus. Como o chamado de Deus. Mas vejam só, meu irmão. Você imagina, você, família, empresário aí. Temos muitos empresários aqui. Seu filho inventa de ser pastor. Essa loucura de ser pastor. O que você faz?
Controle, meu filho tem que fazer aquilo que eu acho que é para ele. Ele tem que seguir esse caminho por aqui. Ele tem que ir por ali. Minha esposa tem que andar dessa forma. Sabe, nós temos que ser uma família forte. Nós temos que ser uma família pujante. Nós temos que chegar na igreja e ser só sorrisos. Nós não podemos ter problemas. Pessoas que têm controle, sua família não pode ter problemas. E muitas vezes nós estamos na igreja com os nossos sorrisos. E nós temos problemas. E nós tentamos passar a ideia da família perfeita. O controle está dentro da nossa alma. É o ídolo do nosso coração. Nós queremos tudo no seu lugar. Mas a família, a vida trata de esculhambar tudo. Porque nós estamos numa jornada complicada, num caminho estreito, inusitado, que coisas que a gente nunca pensou acontecem. E se você tiver o controle como ídolo da sua vida, eu quero dizer para você, você vai ser um tirano da alma do seu filho, um tirano da alma do seu cônjuge, um tirano daqueles que você mais ama, que você vai querer controlar. Está entendendo como é que é? Lancem fora os ídolos. Quarto lugar, nós poderíamos falar muitas coisas, mas nós vamos falar só esses 4 que quebram as famílias no meio. O trabalho. Muitas pessoas têm o trabalho em primeiro lugar. Sabe um Deus que era adorado muito no Antigo Testamento? Moloque. As pessoas, as famílias colocavam o seu primogênito nos braços de Moloque, aqui, e queimavam seus filhos a Moloque. Era uma denúncia do profeta Jeremias: vocês estão loucos? Deus falando através do profeta Jeremias: vocês estão loucos? Deus fala isso, coisas que eu jamais imaginei, vocês estão queimando seus filhos. Eles queimavam seus filhos primogênitos. Pensa você com seu filho, imagina você pegando seu filho primogênito e queimando o seu filho primogênito para ter prosperidade. Olha aqui, presta atenção, queimando o seu filho diante do altar de Moloque para ter prosperidade. Aí nós dizemos, mas que horror, isso é um paganismo horroroso, terrível, inconcebível. Mas e quantas coisas nós abrimos mão, quantos convívios, quantas presenças, quantos momentos maravilhosos de crescimento dos nossos filhos, quantas apresentações nós deixamos de testemunhar, porque o nosso desejo é sermos prósperos no nosso trabalho. Quando o trabalho se torna um ídolo no nosso coração, nós somos capazes de fazer coisas para os nossos filhos pensando que estamos fazendo bem, mas deixando eles de lado. Tem muitos pais que compensam a sua não presença, a sua ausência, dando-lhes coisas e dizem: eu dei tudo para os meus filhos. Dão tudo menos a si mesmos. Não adianta darmos tudo para os nossos filhos se não dermos a nós mesmos para os nossos filhos. E quando nós idolatramos o trabalho, nós ficamos horas e horas, não tiramos férias. E alguns dizem com orgulho: eu não tiro férias. Você tem orgulho de não tirar férias? Eu teria vergonha. Porque você morre e fica aí o trabalho. Você morre e as relações afetivas cortadas. Quando o trabalho ocupa o nosso coração como um ídolo supremo da nossa vida, não há forma de que nossa família
possa experimentar essa beleza dessa declaração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Lancem fora os ídolos, disse Josué. Primeira coisa. Agora, a declaração, o compromisso. Eu e minha casa serviremos a Deus. O que isso significa para nós? Eu quero colocar aqui, eu gostaria que a gente lançasse. Estão aí? Estão com PowerPoint, hein? Bom, vamos adiante então. Primeira coisa. E vamos agilmente à frente. Primeira coisa. Eu e minha casa serviremos a Deus, significa, em primeiro lugar, a determinação e o compromisso inarredável de servirmos a Deus, mesmo que sejamos aqui minoria. Talvez alguns de vocês que estão aqui são minoria no seu lar. Talvez alguns de vocês aqui não sejam, nem todos servem a Deus, ou alguns se afastaram, não há uma unidade dentro da família. Mas você que serve a Deus, você pode dizer diante de Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, porque isso tem um poder de influência poderosa. Compromissos inarredáveis com Deus têm um impacto sobre a nossa família e sobre as nossas gerações tremendo. A minha esposa, ela é a quarta geração de mulheres que decidiram servir a Deus. Primeiro, sua bisavó serviu a Deus fielmente até os seus 90 anos. Sua avó foi uma serva de Deus até o final da sua vida, pregando o Evangelho. Depois disso, sua mãe, que está aqui também, é pastora, servindo a Deus, e a minha esposa. E, graças a Deus, a minha filha é a quinta geração, da parte da família da minha esposa, que está servindo a Deus. Isso é compromisso. Mesmo quando você é minoria, foram minorias dentro do seu lar. Eu mesmo, quando me converti, a minha conversão dentro da minha família foi vista como uma traição. Uma vez meu irmão chegou, olhou para mim, eu tinha 15, 16 anos, escovando os meus dentes, ele parou e disse assim para mim, eu tenho uma grande esperança no meu coração e uma certeza que um dia tu vai te desconverter. Eu fiquei, sabe, aquilo bateu no meu coração, meu Deus, misericórdia. Mas o meu compromisso com Deus, eu não trocava com nada, por nada. Sabe o que aconteceu? Você sabe que eu não me desconverti. Meu irmão se converteu. Minha mãe se converteu. Meu pai se converteu. Você só vai ganhar sua família se o seu compromisso for o tipo de compromisso que coloca Deus em primeiro lugar. Porque a fé não tem importância nenhuma se ela não tem importância suprema. Ah, eu sou crente. Eu sou lá da igreja. Eu fiz o ensino confirmatório. O que queremos saber é, o seu coração pulsa por Deus? Essa é a paixão da sua vida? Essa é a determinação do seu coração? Eu e minha casa serviremos a Deus. Se for assim, você vai ganhar tantos quantos aparecerem da sua família, porque isso tem um impacto tremendo sobre as vidas. Às vezes você vai morrer e talvez não veja algumas coisas, mas o seu compromisso fica reverberando e falando aos corações das pessoas. Eu e minha casa serviremos a Deus é um compromisso importante, que implica, em segundo lugar, primeiro, um compromisso forte. Segundo, significa que os princípios de Deus é que vão reger a minha família. Deus perrengue, Deus deu os problemas, deu os conflitos, deu problema com a herança. Aí vamos falar da herança mesmo.
Herança não é fácil. Dá perrengue em tudo que é lugar. Como é que vão ser resolvidas essas coisas? Eu e minha casa serviremos a Deus? Nós vamos fazer do jeito de Deus. Nós vamos pensar como Deus pensaria, como Deus quer, pela palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus nos momentos mais terríveis. Nos momentos de doença. Nós não proclamaremos incredulidades. Não diremos, eu não acredito mais, porque eu estou passando isso, porque a minha mãe está passando isso, porque o meu pai está passando isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Nós vamos chorar aqui. Mas nós vamos crer que esse Deus sabe todas as coisas e sabe muito melhor do que eu. É compromisso dos princípios de Deus regerem as relações dentro da família e de tudo que se faz. Em terceiro lugar, para aqueles que não casaram, quantos aí não casaram? Muita gente. Vamos casar, gente, que é bom, hein? Não é fácil, mas é bom. Ninguém falou que é fácil, mas é bom. Eu e minha casa serviremos a Deus. Faça isso agora, você que não é casado. Determine isso. Não é para casar agora. Calma, não me entenda mal. Mas de repente pode ser uma força para você também. Fica aí enredando, né? Agora, implica que você vai escolher o seu cônjuge dentre o povo de Deus. Você não vai olhar para os filisteus, você vai olhar para os irmãos que compartilham sua fé. Você sabe que a primeira coisa, meu pastor falava para mim, 15, 16 anos, olha, escolhe menina que você vai casar, tem que ser cristã, tem que estar servindo a Deus. Aí você diz assim, não, mas eu vou fazer evangelização através do namoro. Não dá certo. Aí você pega aquele exemplo de lá de 1900 e antigamente, não, mas aconteceu aquela vez lá, em 1900, que alguém evangelizou através do namoro, mas não, 90% não dá, não vai. E se você quer realmente dentro do seu coração, se no seu altar Deus ocupa o lugar supremo, se você entende que Deus é belo, que Deus é grande, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus é incrível, você vai entender que a escolha do seu cônjuge tem que passar pelo princípio de entender que ele compartilha a mesma fé, está seguindo o mesmo Deus, está firme na mesma base. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quarto lugar, envolve algo maravilhoso. Nós temos falado, eu comecei a falar sobre Absalão, e falei sobre os órfãos dessa vida, tem muitos órfãos nessa vida. Presta atenção, meu irmão. A família existe para um propósito além da família. A família, vou repetir isso aí. A família existe para um propósito além da família. E um dos propósitos maravilhosos da família, você que tem uma família estruturada, é uma maravilha, você, pai, mãe, filhos, família imperfeita, mas estruturada. Você, como família estruturada, não olhar só para dentro de si mesmo e se regozijar diante dos outros. Olha a minha família, que maravilha. Olha os meus filhos, olha o casamento deles, olha só, se desenvolveram, olha só a carreira dele. Muito mais do que isso, a família existe para além da família, para que a família se torne uma acolhedora dos órfãos dessa vida. Eu dou graças a Deus pela família dos meus pastores, porque num momento dificílimo da minha vida, naquele momento que eu precisava, os meus pastores me acolheram como um filho dentro da casa deles. Eu tenho essas recordações entesouradas na minha vida. A minha pastora foi mãe para mim muitas vezes, quando a minha mãe não podia ser mãe. Me orientou, me acolheu, e foi ela que muitas vezes disse,
para mim, e ela e o pastor: Fabiano, eu sei que Deus tem um propósito na tua vida. Eu sei que Deus vai te usar muito ainda. Eu tinha 14, 15 anos. E esse pastor maluco me colocou para pregar com 16 anos na igreja. Com 16 anos ele me deu a primeira oportunidade. Ele acolheu alguém que perambulava na rua com um coração órfão. E Deus chamou a tua família para andar para além da família, para que você possa acolher órfãos e órfãs de outros lugares, que se achegam na igreja, pessoas que precisam. Seu amor, seu carinho, sua estrutura, seu acolhimento pode se tornar um fator abençoador para muitas pessoas, meu irmão. Você não tem ideia. Sabe, a gente tem que colocar isso no coração dos nossos filhos. Os nossos filhos muitas vezes ficam enciumados, né? Agora fulano, agora é o teu filho, tua filha. Não, vamos acolher. Nós podemos ser uma família missionária. Acolher os órfãos, acolher aqueles que precisam de um carinho, acolher aqueles que não têm um lugar para se recolher. Nós podemos ser isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em quinto lugar, oração. Compromisso com Deus implica oração. Nem tudo se resolve com oração, mas muita coisa se resolve com oração. Muitas, mais daquelas que nós podemos imaginar. Precisamos orar pela nossa família. Não está funcionando, então continua orando. Não está funcionando, continua orando. Porque Deus vai mandar solução de alguma forma. Deus não deixa de ouvir as nossas orações. Seu filho está afastado, ora por ele. Você não sabe o que a sua oração pode fazer na cabeça do seu filho, da sua filha. Meu filho está perdido, ele diz que é ateu agora. Tem esses ateus agora. Mas você ora e Deus reverte esses ateísmos. Muitas vezes os ateísmos é os ateísmos contra as autoridades. Você ora e isso pode acontecer. Filho está pródigo, daqui a pouco ele volta. Mas ele não está voltando, não está acontecendo. Continua orando. Você não sabe o tempo que Deus vai fazer, mas Deus está ouvindo a sua oração desde a primeira vez que você fez a oração. A oração tem um poder de revolucionar as famílias. Tem um poder extraordinário. E por último, eu e minha casa serviremos a Deus. Implica que, quando eu precisar ajuda, quando a família precisar ajuda, nós não vamos tentar passar para as pessoas que nós estamos tudo bem. Ter um compromisso com Deus é ter a capacidade de procurar alguém que pode ajudar e dizer: me ajuda, minha família precisa de ajuda, eu não sei como fazer mais com o meu filho, eu não sei mais como fazer com a minha filha, eu não sei como resolver mais a situação com a minha esposa, nós estamos quebrando o pau em casa e não conseguimos acertar as coisas. Nos ajuda, nós precisamos de ajuda. Trágico dentro das igrejas é que nós vemos às vezes casamentos sendo destruídos definitivamente, mas ninguém nunca procurou ajuda, porque a gente fica com essa necessidade de viver debaixo da lei. Eu preciso ser perfeito. E como eu disse, nós precisamos erguer a cruz no centro da família. A cruz precisa permanecer no centro da família, porque a cruz nos ilumina e nos deixa tranquilos, porque nós assumimos a nossa pecaminosidade, nós assumimos que nós não estamos no controle, nós assumimos que nós tropeçamos, nós assumimos que precisamos da transformação de Deus na nossa vida. Nós assumimos que não estamos completos. E quando eu digo eu e a minha casa serviremos a Deus, quer dizer isso também, que quando eu precisar ajuda, eu vou procurar ajuda. Quantos de nós aqui podemos subscrever esse compromisso? Quantos de nós podemos subscrever esse compromisso com Deus de oração, de buscar
ajuda, sabe, de ter um compromisso acima de tudo. Quantos de nós, família, levanta a tua mão, quantos de nós podemos subscrever esse compromisso? Eu e minha casa serviremos a Deus. É um compromisso forte, é um compromisso amplo, que pode fazer diferença e que vai fazer a diferença na sua vida e nas gerações. E não só agora, porque a Bíblia diz que Deus abençoa até onde? Quantas gerações abençoa? Quantas? Até 1000 gerações. Eu falo das maldições, 3, 4, mas a bênção são 1000 gerações. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E eu quero convidar você a se juntar de novo com a sua família. Você está aí? Aquele abraço assim com a sua família. E eu quero convidar vocês a saírem dos seus lugares e virem até a frente para nós orarmos uma oração de consagração a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aqui, passa, vem para cá, para frente. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Nós queremos orar junto com vocês essa oração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Talvez alguns de vocês estão num momento de descrença, num momento de desânimo quanto à fé dentro da família. Mas tem uma canção gaúcha que eu gosto muito. Não está morto quem luta e quem peleia. Não está morto quem luta e quem peleia, especialmente quem luta e quem peleia junto com Deus. Coloque dentro do seu coração. Não se contente com ver seus filhos longe de Deus. Não se contente em ver o seu marido frio na fé. Não se contente em ver os seus filhos aí indiferentes. Eu vou lutar pela minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Deus nos chamou para algo além. Além de somente rirmos juntos, algo muito além. Fecha os teus olhos. Feche os teus olhos e nós queremos orar como família. E não desista não, não desista não, não permita que qualquer situação influencie no seu coração e na sua determinação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós chegamos na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos desafia a lançarmos fora os ídolos do coração. E nós reconhecemos que os ídolos do coração são uma bomba dentro da nossa família, fraturando a nossa família. Lançamos fora esses ídolos, Senhor. E determinamos, Senhor, ouvindo Tua palavra, sendo impactados pela Tua palavra, a servirmos a Ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Oh, meu Deus, eu quero interceder pelos corações que estão frios em relação à sua fé. Vidas que aqui talvez tenham levado a vida espiritual de uma forma morna. Eu peço que Tu reavives, Senhor. Reaviva os corações. Reaviva essa fé. Reaviva a paixão. Desperta novamente, Senhor. E eu oro, Senhor, para que aqueles que estão desanimados debaixo das circunstâncias difíceis, aqueles que estão esmagados por situações que complicam, que conspiram contra a esperança, que lançam o coração pelo chão, eu oro, Senhor, para que eles sejam levantados pelo poder do Teu Espírito Santo. Oro, Senhor, para que o coração deles ganhe uma nova esperança, se levante, se mova e se determine. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu oro por aquele que está sozinho na família, aquele que é combatido pela família, aquele que é criticado pela família. Eu oro que a sua fé seja robusta, Senhor. Eu oro para que a sua fé seja inabalável. Eu oro para que a sua fé seja fortalecida,
para que ele possa dar testemunho de um compromisso que não barganha, que não negocia, que não retrocede, Senhor. Eu oro, Senhor, para que as famílias aqui não lutem pela carne, na violência, na força, no temperamento, na ditadura, na força própria, Senhor, mas que lutem na dependência de Ti, na dependência dos Teus princípios, através da oração, através das armas espirituais. Eu oro, Senhor, para que a grande ambição, para que o altar do coração dos meus irmãos seja Tu, Senhor, e que a grande ambição do coração deles seja de fato, acima de qualquer outra coisa, acima da profissão que seja seguida pelos filhos, acima da riqueza amealhada, acima de qualquer status dentro da sociedade, seja eu e minha casa serviremos a Deus. Eu oro, Senhor, para que a cruz seja erguida dentro da família e que cada um possa entender o momento de procurar ajuda e tenha humildade e receba de Ti, Senhor, a palavra da fonte do lugar certo, Senhor. Eu oro que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dizer mais uma vez, bem gostoso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor juntinhos aí, juntinhos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Coisa boa adorar a Deus junto com a nossa família. Sacrifício remidor no sangue do meu Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça vou viver em cada
Sou